Bora. E Tô aí, junto. como que você tá? Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Correndo como sempre. Acabei de entrar em casa nesse minuto. Ah, e aí, o que aconteceu no mundo na última semana? Tudo. O que é que não Que aconteceu, né? porra que foi aquela na Polônia? Bom, começa por onde você quiser, porque eu não tô sabendo de nada, então vamos. Não, vamos começar por aí. Tem umas coisas pra eu falar aqui do Brasil, mas eu vou deixar pro final mesmo. Hum, Até deixei a aba aberta aqui pra não esquecer. Mas é, já que você puxou essa da Polônia, cara, muito importante. Conecta com o que a gente conversou na semana passada e nas semanas anteriores, né? aham. As movimentações que aconteceram com o Grupo Wagner. Lembra do que aconteceu, né? Sim, Teve o sim. suposto motim, que foi resolvido em 24 horas. Estamos de mal. Sempre. Nossa, E cara. aí decretaram o fim do Grupo Wagner, teoricamente entrou pro exército russo. E aí viram vários comboios do Grupo Wagner foram filmados indo na direção da Bielorrússia, onde disseram que o Prigozhin também estaria. Ah, Aí, ainda na semana passada, que eu até esqueci de cobrir isso, a Rússia fez um puta escarcéu, um exposed na vida do Prigozhin, invadiram a casa dele, e aí mostraram as várias fotos, perucas, disfarces, as isso, você chegou barbichas a ver. dele, assim, aquela coisa bonita, engraçada. Sim, sim. E aí, eu acho que isso não implica em nada, ele deve estar continuando usando a mesma coisa e com consciência do Kremlin, isso acho que não influencia em nada. Um documento falsificado, né, que eles podem fabricar à vontade. Mas parece que a única coisa verdadeira foram aquelas filmagens não oficiais do Grupo Wagner indo na direção da Bielorrússia. Porque o Kremlin disse que o Wagner foi destituído. E aí vai um monte de comboio na direção da Bielorrússia. E agora, tanto o Lukashenko quanto o Prigozhin estão falando em spawnar o exército do Wagner na porta da Polônia. E a Polônia está vivendo esse impasse agora, que parte dos políticos estão muito preocupados e estão querendo enviar tropas e armamento para a Ucrânia. E a outra parte tem a mesma preocupação, só que quer manter as tropas e armamentos dentro da Polônia para se defender da Bielorrússia, porque eu acho que pelas movimentações do Kremlin, parece que a Polônia vai ser empurrada para a guerra. Se a Polônia não entra na guerra, a guerra entra na Polônia. E mesmo que não seja isso de fato, mesmo que seja só blefe, você vai confiar no Putin? Você não vai fortalecer as fronteiras sabendo que o Wagner tá batendo na porta? Cara, é muito engraçado. É. E a gente ficava falando que era muito estranho para a cultura russa que houvesse uma treta, que essa treta fosse de verdade, e que o cara lá não escorregasse no sabonete e caísse do 30º andar de um hospital, assim, né? E toda aquela fala de que o grupo ele estava desmantelado e agora spawnam as tropas lá do lado e tá todo mundo com medo exatamente dessas tropas e você ainda pode o Putin ainda pode falar com todo o cinismo do mundo, não tem nada a ver com esse cara não, porque ele é rebelde, é isso? Não entendo, cara. Exato, isso aí é tropa, eu não tenho nada a ver com isso aí não tá em meu território, não tá em meu nome. Exatamente, eles só estão ali na porta da Polônia porque eu expulsei eles daqui, tô de mal dos caras. Exato. Então Eles aí estão você indo vê, aí fazer o que eu quero. então você vê o grupo Wagner servindo exatamente para aquilo que ele existe, né? Que é para fazer o serviço sujo e a Rússia poder dizer não tem nada a ver com essa porra aí não. Exato. E lembrando que tem uma puta ferrovia aqui que liga ferrovias e estradas, né? Que ligam a Bielorrússia a Kaliningrado. E passa aqui no meio da Lituânia, que a Lituânia pensou em obstruir essa ferrovia, e foi super ameaçada e rapidamente abaixou as armas. Então, eles têm livre circulação por aqui. Então, a Polônia tem 3 frentes para se preocupar. Um aqui dentro da Ucrânia, que ela não sabe exatamente o que está se passando aqui, ainda tem que mandar coisa para cá. Ela tem que se defender da Bielorrússia e tem que ter medo do norte também, porque isso aqui é Rússia. A Rússia aqui, isso aqui é uma cidade russa. Então, é isso. A Polônia tá com a faca no pescoço agora.
e todas aquelas implicações, né? Se a Polônia for atacada, todos da OTAN são obrigados a revidar, mas se ela atacar, se ela fizer qualquer coisa contra o grupo Wagner, não necessariamente os outros precisam engajar, entendeu? Ou seja, o Putin tá na frente de novo, né? No tabuleiro. Tá. E assim, ele estar na frente é ruim para um monte de gente, mas é admirável, assim, como o jogo está sendo jogado, né? Assim, eu tô tentando deixar de fora dessa análise, é claro, todo o sofrimento que as ações desses agentes, assim, causam para as pessoas que estão envolvidas. Mas quando você olha quando você analisa a movimentação e a narrativa, você fala, cara, é a nata da história da humanidade, da arte da guerra, né? Exato. Imagina que isso esquece gente, esquece o que está acontecendo. Pense que só no tabuleiro de War. Cara, eu daria qualquer coisa para jogar War com Putin. É muito... Cara, ele tá jogando o fino do fino. Sim, tá maluco. Sim. A gente falou bastante do Erdogan também. E aí, várias teorias da conspiração passaram pela minha cabeça. Quando eu tava vendo essas movimentações. Tiveram o Erdogan falou que estava sendo sabotado pelo Ocidente e que ia começar a conversar com a Rússia. Ele foi na Rússia, ele recebeu Lukashenko, ele intermediou conflitos e por isso, por manter esse diálogo com Putin, ele foi muito agredido assim, pela mídia ocidental. E o Ocidente fez campanha para outro candidato, dizendo que o Erdogan estava compactuando com as violências que estavam acontecendo por parte da Rússia dentro da Ucrânia. Na semana passada, eu disse que ele tinha dado um cavalo de pau, que ele voltou a dialogar com o Ocidente, que ele estava fazendo novos acordos diplomáticos para colocar a Turquia dentro da União Europeia e tudo isso. Não dá para cravar e dizer que foi exatamente por isso, mas a revogação dos acordos de grãos aconteceu poucas horas depois do Kremlin tomar conhecimento disso. Então, parece que o Putin entendeu que perderia um possível aliado e resolveu pesar a mão no Mar Negro e, com isso, destruir o pouco de economia que a Ucrânia tinha. E implica naquele outro podcast que a gente teve sobre a dependência do Oriente Médio, quantas pessoas passam fome por causa se a Ucrânia parar de trabalhar. Então ele se viu, entre várias aspas, forçado a fazer isso, e ele está conseguindo, pelo menos para metade do mundo, a narrativa de que ele só está tendo que fazer isso porque o Ocidente obrigou ele a fazer isso. Ele está conseguindo imputar a culpa no Ocidente por ele começar a bombardear fortemente Odessa, que de quinta-feira para cá parece que tudo indica que ele quer tomar isso aqui e que ele quer fazer aquele acordo que era o pior possível para a Ucrânia, que a gente falou nos primeiros papos, de fechar a saída para o mar da Ucrânia. Então ele tá bombardeando isso aqui como se não houvesse amanhã. Bombardeou templo religioso, prédio de civil, hospital, não tá nem aí. Tá caindo no meio da cidade mesmo. E pela minha leitura, eu acho que isso é uma resposta direta às movimentações da Turquia. E mais, aqui dentro do Mar Negro, quem é dependente disso aqui? A Geórgia só tem isso aqui para sair, que não sai pelo outro lado. A Moldávia, mais ou menos, né? Precisa de autorização da Ucrânia para passar. A Romênia, saída para o mar, é só isso aqui. Então ela precisa do Mar Negro para transitar. Bulgária, a mesma coisa. Existe uma rixa histórica, antiga, entre Bulgária e Grécia, que a Grécia não deixa a Bulgária usar os portos daqui de baixo para sair. Então eles têm que passar por esse estreito. Então tudo isso aqui está comprometido agora
está sendo ameaçado pelo Putin também, que ele diz que qualquer navio que transitar aqui sem pedir autorização, sem passar por vistorias de Moscou, vai ser declarado como um navio de guerra, um navio inimigo. Porque tudo que estava entrando e saindo de navios aqui para pegar os grãos e passar para baixo, existe a narrativa, existe a suspeita de que não estava vindo só dinheiro para Kiev, que estão trazendo e suprimentos, né? Estão trazendo armamento também, que está sendo usado contra o exército russo, e por isso ele está bombardeando Odessa. Então ele usou todo um malabarismo e construiu uma narrativa imensa, que a gente não pode dizer se é verdade ou se é mentira, porque a gente não é espião russo para saber, para imputar todos os problemas que ele vai causar pelo acordo de grãos, pelo fim do acordo de grãos, no Ocidente, e o controle total do Mar Negro, inclusive a inteligência dos Estados Unidos, que eu acho que é a mais, eu diria que é a mais competente, mas eu acho que é a mais atuante aqui no leste europeu e na China, reconheceu que tem informações internas da Rússia dizendo que a ordem do Kremlin é abater navios não autorizados pelo Kremlin dentro do Mar Negro. Então isso aqui agora é uma zona de guerra para todo mundo, não é só para a Ucrânia. Caramba, cara. Esse é o probleminha que aconteceu durante a semana. E o que a gente tem do acordo de grãos? Cara, o acordo de grãos era basicamente você tá em guerra, você, Putin, está em guerra com a Ucrânia, mas atire somente onde tem tropa. Combata outros exércitos. Pare de destruir edificações civis, institucionais, deixe os ucranianos em paz para comercializar. Ele falou, tudo bem, desde que vocês em algum momento levantem as sanções comerciais, coloquem a Rússia de volta no sistema SWIFT, e outros acordos que ele tinha com a União Europeia, a parada do gás também que está sendo, e do petróleo que está sendo sobretaxado. Ele pediu para derrubar tudo isso para manter o acordo de grãos. E aí o que ele está falando agora é que o Ocidente não cumpriu com quase nada, ou cumpriu com uma parte só, e que não foi suficiente, e que ele disse que o Ocidente descumpriu com o acordo de grãos, então não tem por que ele respeitar o porto de Odessa e a exportação da Ucrânia. E todo mundo vai ter que pagar por isso, mas é culpa do Ocidente. Então, e aí todo mundo, quem vai ter que pagar quanto? E quem vai saber contabilizar isso aí são os países. Sim. Que dependem disso, Norte da África e Oriente Médio. Entendi. Agora, parando pra pensar nesses atores, tem saída pra isso? Dúvida que eu tenho também, não faço a menor ideia. Pra essa suspensão do acordo de grãos do Kremlin, por parte do Kremlin acontecer, ele tem que estar de bem com os países que vão passar fome, boa parte. Ou ele tem que dar alternativa, ou ele tem que ter entrado em um acordo diplomático com as lideranças daqui, vocês vão passar dificuldade, mas eu tô de mãos atadas aqui, eu não tenho escolha. Então eu não sei o quão alinhado e organizado ele tá com essas lideranças, entendeu? Vai depender de quanta gente vai falar mal do Putin nos próximos meses por causa do fim desse acordo de grãos. E vamos ver, né, se alguém vai ceder à pressão também. Não dá pra bater o martelo e dizer que acabou de vez. Vai que levantam as sanções e ele consegue comercializar, voltar pro SWIFT, ele para de bombardear Odessa, vai saber. Porque existe um estímulo muito forte para a Rússia fechar isso aqui e fazer o que a Ucrânia sempre fez com a Rússia, né? A Ucrânia, enquanto tinha controle de tudo isso aqui, cobrava uma taxa absurda para os russos usarem o porto. Agora os russos vão tomar isso aqui, se isso acontecer de fato, né? Se os russos tomarem isso aqui, eles vão cobrar de volta as taxas que a Ucrânia cobrou desde 90. O que eu fico pensando é assim, o impacto que isso vai ter no preço da comida no mundo. Isso que me preocupa.
Aí como que esses países compradores vão reagir, o quanto que isso vai encarecer na Europa, e o quanto que isso pode afetar o Brasil também. Não sei se chega tanto, né? É difícil dizer. É difícil dizer. Justamente porque se a Ucrânia não consegue. Você trouxe o ponto, eu acho que é o mais importante, inclusive. Que você está afetando diretamente a oferta e a demanda vai continuar a mesma. Então, se talvez o agro brasileiro se dê bem por causa disso, provavelmente. Mas provavelmente o povo brasileiro vai, se tiver uma troca, né? Se isso acontecer de fato, acho que vai doer no bolso do brasileiro também, porque a demanda vai continuar a mesma. Não sei se existe a possibilidade de aumentar a produção, se vai valer a pena. Tem muita coisa para colocar em jogo aqui para isso fazer sentido. Então, a gente Muitos elementos que a gente não consegue ver. Então, tem muita coisa que não dá pra ver, porque assim, a gente tem a sorte de ter uma safra alta e a China tá precisando comprar menos. Então, naturalmente, esse ano tá meio que sobrando um pouco de comida de comida no mundo, pelo menos para limitar rebanho em cada respectivo país aí. Mas você percebe que não é sobre poder puro e sobre simplesmente dinheiro? Não é assim, eu quero dinheiro do imposto da comida dos grãos, né? O interesse não é esse, é a comida, esse território sendo zona de guerra, para ver quem é que vai decidir para onde que esse alimento vai ser escoado, e o direcionamento do escoamento dessa comida, na verdade, está sendo usado como arma de guerra para gerar efeito a longo prazo. Então, será que como que é o efeito disso a médio e longo prazo para a Europa, sabe? Do descontrole da Ucrânia, do direcionamento desses grãos e o impacto que isso vai causar para eles. Enfim, eu não vejo ninguém falando sobre isso e também só estou especulando aqui. Mas é o que me preocupa, sabe? Quando toda vez que eu escuto falar desse acordo. A Europa, a gente já cansou de falar aqui, os motivos pelos quais a Europa está passando e ainda vai passar muita dificuldade, e com o agravante da Rússia tende a exponenciar isso tudo, né? Se a guerra não acabar. Tem outro inverno chegando, sabe lá como estão as reservas, sabe lá como eles vão lidar com as questões de refugiados, também estão chegando cada vez mais. Muitas medidas autoritárias por parte dos governos foram tomadas aqui. Não sei se você chegou a ver, cara, a do Reino Unido foi a coisa mais maluca que eu já vi a humanidade fazer. Que aconteceu? Eles construíram uma prisão para refugiados em alto mar. Caralho. É uma embarcação, um navio, imagine a estrutura de um navio cruzeiro, só que ao invés de ser restaurantes e piscinas, são celas. É uma caixa de concreto quadradona cheia de cela. Meu Deus, cara. Muito doido. O Reino Unido fora da União Europeia, né? Que ele nunca ia conseguir fazer uma maluquice dessa sem estando sob tutela de direitos humanos e etc. Reino Unido independente, é isso que tá virando. Itália, mesma coisa. Espanha, mesma coisa. Espanha tá pesando muito a mão, inclusive colocando barcos para voltar. Eles estão passando um calor absurdo agora também. Acho que bateu 45 graus nas praias. Nas cidades mais densas, onde já foi muito desmatado, que as árvores são ar-condicionado natural, né? Então, onde tem mais prédio, e eles estão tendo que gastar mais energia. E eu acho que esse é o maior problema a longo prazo. Eu assisti um vídeo muito interessante, acho que foi algum podcast, acho que foi no Vilela. Estavam falando das dificuldades a respeito da matriz energética na Europa e as vantagens do Brasil em relação a isso. E até falando de mercado imobiliário, que a gente já falou disso, você bastante no seu canal, sobre a bolha imobiliária no Brasil, que tendeu a subir durante muito tempo e não sabemos até quando isso vai. Estavam especulando
sobre se ficar muito ruim na Europa, se ficar muito calor, se ficar muito russo, essa situação ficar muito russa, e tiver muito europeu rico vindo para cá, então esse problema da bolha imobiliária pode inclusive aumentar a demanda, os preços de aluguéis, os preços dos imóveis. Aí eu vou fazer um vídeo de recorte pegando pedaço de todas as nossas conversas desde o ano passado, falando que a gente precisa fortalecer a nossa identidade, porque a gente pode sofrer uma onda migratória muito grande ainda. E a gente pode começar a dar um monte de graça, de coisa de graça pros caras só porque eles são estrangeiros. De graça porque eles são estrangeiros? Não, cara, eu vou vender curso pra eles. Tá com pena de europeu? Mas, cara, teve também a reunião dos BRICS, que ainda vai acontecer, só que aparentemente o Putin deu pra trás. Só que isso, colocando o pessoal no contexto, vai ter uma reunião de cúpula dos BRICS aqui na África do Sul. O presidente sul-africano estava pedindo, por favor, pelo amor de Deus, Putin não venha, não apareça, porque eu vou estar numa situação muito difícil, eu vou ser muito pressionado, talvez eu sofra sanções comerciais, o Ocidente está me enchendo a porra do saco. Eu sou Commonwealth, eu tenho boas relações com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com a Índia, com o Canadá, e eu não quero perder essa relação. Só porque você veio aqui depois de invadir o país e eu não te prendi. Eu acho que só por ter um membro da Commonwealth tendo que falar isso pro Putin já é uma demonstração de poder absurda pra Rússia, né? Mas eu não sei se é só medo, eu não sei o quanto a Rússia tá receosa de mandar o representante máximo para aqui, para a África do Sul, mas parece que o Putin foi convencido a não ir. A participar home office. Em contrapartida, recusaram o Macron. Disseram, não, é melhor você nem vir, que a gente não vai deixar você entrar, não. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Mas faz sentido, que a gente não vai autorizar, mas faz sentido e é melhor para todo mundo, né? Eu acho. Se a França não participar, eu acho que é melhor para todo mundo em qualquer contexto. Nossa, não é quanto eu acho. Xenofóbico, jamais. Para com isso. Não, preconceito, para não, aqui isso. Não. Boa. Deixa eu ver o que foi mais que eu anotei aqui, cara. Bastante coisa. Ai. Nossa, isso aqui. Nossa. Isso aqui foi muito engraçado e doido que aconteceu. Vamos pro Oriente Médio. Ou pro Extremo Oriente. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, com a fronteira, a área mais militarizada do mundo até a guerra da Ucrânia, né? Tinha a gente não sabe exatamente o que é. Era um soldado americano. Não sabemos se ele é infiltrado da Rússia, da China ou da própria Coreia. Mas fato é, ele recebeu treinamento americano. Ele estava fazendo exercícios militares com sul-coreanos aqui, se preparando para a guerra que pode acontecer aqui que muitos analistas, inclusive os mais pessimistas, dizem que é inevitável, que isso aqui é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento. Mas, enfim, esse soldado fez o treinamento no exército americano, fez muitos exercícios com os sul-coreanos e atravessou a fronteira da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Ninguém faz esse caminho, todo mundo faz o caminho contrário. As pessoas fogem da Coreia do Norte. E para um soldado americano ter a coragem de pular um muro e correr na direção de Pyongyang é praticamente suicídio. Por isso que muita gente suspeita que esse cara seja infiltrado. E sendo infiltrado ou não, o que é que a Coreia do Norte diz? Ele vai ser punido. Tipo assim, disseram que ele pulou como se fosse uma brincadeira, entendeu? Tinha uns amigos soldados, ele estava fora de serviço e fazendo turismo. E tô entediado aqui, eu quero fazer uma graça e vou fazer um desafio de TikTok
Isso, me filma aí que eu vou pular aquele muro aí, só de onda, depois eu volto. Então ele pulou e saiu correndo pra dentro, cara. Soldados disseram que ele tava rindo, que ele tava de brincadeira, podia estar bêbado, sob efeito de droga. Se for só isso, eu acho que esse cara não volta. Mas se for isso, se ele for infiltrado, acho que a gente não vai mais ouvir falar o nome dele, não. Vão dar o sumiço nele lá dentro, fazer ele mudar de identidade, dar documento falso, e ele vai spawnar de refugiado na Europa, entendeu? Que é um negão. Então vai saber se tem grana envolvida, se ele vai... Sim, tem uma crise diplomática, uma nova, como se fosse pouca, né, instaurada, entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e Estados Unidos por causa desse soldado. Os Estados Unidos suspeitando que ele sendo infiltrado, a Coreia do Sul também, com muito medo dele ter passado informações valiosas para dentro da Coreia do Norte. E os norte-coreanos dizendo que ele vai ser punido, que ele é um imperialista, amigo do capitalismo, que é o que eles têm que dizer em ambos os casos, né? E para além disso, exercícios militares constantes por parte do Ocidente, e pelo jeito a China está só esperando, né, isso acontecer, porque tem muitos países aqui que são assim, eles precisam assumir a posição da Turquia, eles precisam ficar no meio do caminho. Então eles têm boas relações com a China e com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos porque eles fabricam muita coisa e fazem comércio, vendem pro Ocidente, e para a China para não serem invadidos, para não serem tratados como Taiwan é tratada. Então os Estados Unidos está fazendo exercícios militares entre Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Indonésia, está fazendo vários exercícios aqui no Mar do Sul, aproveitando esse pouco tempo que a China deu uma recuada aqui de Taiwan. Então, justamente no momento que tá menos tenso aqui, que a China recuou, os Estados Unidos fizeram questão de aparecer e fazer exercício, entendeu? Então, dá pra perceber que não, eu entendo, nossa, isso é muito cancelável, a depender da pessoa que cair aqui de paraquedas, mas enfim. Não, mas tem muitos... Tem 1 ano e meio de podcast aí. E temos contexto pra isso, né? Temos contexto e explicação pra esse tipo de fala. Sim. Parece que é os Estados Unidos que querem guerra em Taiwan. Essa é a impressão que eu tenho, essa é a análise que eu faço do que está acontecendo aqui, entendeu? Os caras não dão trégua. Você acha que quando a Pelosi foi lá, existia no fundo um desejo secreto ali de que a China perdesse a razão e derrubasse o avião? É injusto eu fazer uma pergunta dessa pra você, porque você é profissional da área. Eu não sei. Não, mas honestamente, mas assim, acho que eu não tenho problema em responder sobre isso, não. Eu não sei mesmo. Se você fosse obrigado a dar um chute, assim, eu sinceramente eu não sei o que falar. Entendi. Abre minha cabeça, eu preciso dar uma, né? Eu preciso falar o que eu acho, mesmo não tendo um pingo de respaldo na verdade, mas assim... Cara, não devo nada aos Estados Unidos, então, sei lá. Eu sempre me apego àquele livro lá que fala das conspirações e que o cérebro humano ele tem uma tendência inata a ver conspiração em tudo. Porque ele não consegue se conformar com a falta de explicação para as coisas, mas que a imensa maioria dos eventos históricos se explica com aleatoriedade e burrice. E se os caras derrubam aquele avião lá, a gente ia ter uma guerra. E para sempre iam falar que os Estados Unidos quis aquilo. E eu não sei se a gente saberia se foi a real intenção dele ou se foi só estupidez mesmo, sabe? Pensando, depois de todos os acontecimentos, passado tudo que passou e pelas dificuldades que os Estados Unidos estão passando agora, eu acho que os Estados Unidos não queriam guerra em Taiwan naquele momento. Eu acho que eles precisavam demonstrar força. E eles tinham certeza absoluta que a China não ia fazer nada. Não sei se eles tinham certeza absoluta não, mas eu acho que aconteceu o que eles queriam que acontecesse. Eles arriscaram a vida da Pelosi e da equipe dela. Eles arriscaram a vida da Pelosi porque falaram os caras não vão meter esse louco. Sim, mas eu acho que eu penso que seria o pior momento possível, porque eles estavam mandando tudo que é fabricado de arma e pólvora para
Ucrânia, e eles iam ser obrigados a responder em outro conflito do outro lado do mundo. Aham. Entendeu? Não tem o menor cabimento. Os Estados Unidos não teria a menor chance de lutar em duas frentes. Ninguém, nenhum exército lutou em duas frentes e ganhou. Então talvez só tenha ido porque o teatro foi de fato marcado, né? Combinado. Acho que Sim. pode ter rolado um telefonema antes ali, e aí os caras já sabiam qual que seria o resultado. Sim, mas essa possibilidade, essa que você falou, a gente não pode descartar não, porque os Estados Unidos têm infiltrado em tudo que é lugar. Vai ver que dentro da China alguém recebeu a informação de que a China ou não estava pronta ou não tinha intenção de atacar, mesmo que eles fizessem a incursão, né? Que eles passassem por lá. Entendi. Mas é isso. Teve um podcast, deixa eu dizer o assunto aqui, que eu assisti muito pouca coisa essa semana porque eu virei noveleiro. Eu tô viciado numa novela da Amazon Prime lá de época, chama Downton Abbey. E é porque eu tava pedindo alguma coisa que fizesse com que eu não tivesse que pensar, e parece que encontrei. E é legal porque, como ela é de época, a gente entende muito quais foram os acontecimentos e os hábitos, os costumes que moldaram a cultura que até hoje perdura lá na Inglaterra. Mas enfim, esse não é nem assunto. No meio das poucas coisas que eu vi foi a Inteligência Limitada com aquele André lá de Israel, com um professor palestino. E eu achei o negócio de muito alto nível. Eu achei aquele debate espetacular. Porque, assim, não tenha ganhado. Embora os dois lados pareçam muito infantis, você vê que as marcas históricas, as feridas ali, elas são muito profundas, né? E que não é uma discussão fácil. O debate ali, ele dura para sempre e não acaba e ninguém sai vitorioso. Eu acho que os dois têm noção de que eles têm noção de que não chegariam ao consenso e que não fariam muito progresso na discussão. Acho que foi muito mais para mostrar fazer um esforço, mas não só mostrar os dois lados, mostrar que dá para conviver, que eles estão se esforçando para pelo menos não sair no soco, né? Porque o extremo é esse. Os países indicam, pelo menos, que tem que mostrar soberania em cima do outro. E tem que sempre demonstrar poder em cima do outro. Então, na cabeça deles, eles são induzidos desde criança a odiar o outro e sair no soco se tiver a oportunidade. E eles mostrarem a maturidade de conversar por horas e discordar e um ter vontade de xingar o outro e nada acontecer, eu acho que é uma mensagem muito poderosa, assim, por parte dos indivíduos, né? Que eles não querem isso, de fato. Eles sabem que leva à destruição de ambos. Então acho que Israel tem muito que conversar com seus vizinhos. E é engraçado porque não vão deixar a natureza humana, não importa o quanto ela evolua, não importa o quão acadêmicas sejam as pessoas, é todo mundo muito tribal, né? É todo mundo muito tribal e chega uma hora que você não consegue priorizar a convivência, você quer dar certo. É engraçado. Exato. É muito parte da natureza humana isso. Tá certo, é um negócio que a gente dá muito mais valor do que a convivência, do que a vida das nossas famílias, Sim, a gente dá importância pra um negócio tão pequeno, tão besta. E para além disso, eu tava dando uma olhada na história de Napoleão, né? Já que vai estrear filme, eu acho que até cheguei a comentar isso aqui na semana passada. Eu não sei se eu falei isso, mas eu tava meio revoltado com a ideia de ter que assistir um filme sobre Napoleão, muito bem feito, de Hollywood, em inglês. Tá ligado? E aí, dando uma revisada na história de Napoleão, eu lembrei que vi que ele nasceu nessa ilha aqui. E que essa ilha aqui era da Itália, e por isso o sobrenome dele é Bonaparte. Originalmente ele é de um povo que era descendente de italiano, ou do antigo Império Romano. E hoje essa ilha é francesa. Você clica aqui nas cidades, ó, Aléria, França. E aí eu dei uma passada aqui pelas ilhas do Google Maps e tava vendo quem tomou o quê. Então, quem é dono de tais lugares, entendeu? Eu acho que
algumas interessantes aqui pra gente falar. Essa Ilha de Palma aqui da Espanha. Eu vi que tem várias aqui que... Tudo de Portugal. Maiores impérios, né? Que descobriram navegações. Portugal, apesar de ter aquele tamanho pequititico, eles têm muita soberania ao redor do mundo. Isso mostra uma força muito, muito, muito grande, assim, muito expressiva. Sim. E tem algumas... Onde foi que eu vi isso, meu Deus? Foi a Grécia. Foi na Grécia que tem alguns absurdos, porque a Grécia, o Império Grego, se expandiu para o mar antes do Império Turco-Otomano e do Império Persa. Antes, né? Então, eles descobriram as navegações antes, então tem alguns absurdos aqui, algumas ilhas muito próximas da Turquia, que são gregas. Muito desse ódio entre Turquia e Grécia. Isso aqui é um absurdo, cara. Essa ilha aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo ser da Grécia. Eu estaria muito puto se eu fosse turco. Olha isso, cara. O Putin jamais deixaria que isso aqui fosse grego. Mas é isso, teve um pessoal falando também que isso já foi no Farinazo, gente que ele faz live com o pessoal do clube de canais, ele participa de outros canais. Aí em um desses eu vi alguém falando que nessa possível briga que pode começar a acontecer agora entre Turquia e Rússia, o que pode acontecer com o Erdogan? Sabe qual é numa escalada de conflito, se o Erdogan resolver revidar os ataques que acontecerem aqui no Mar Negro, você acha que ele tem alguma chance? Tem a menor possibilidade. Acaba a Turquia se o Erdogan entrar nisso aqui, porque foi uma dúvida assim, de uma pessoa completamente leiga que estava no chat, né? Mas eles deram atenção porque foi legal brincar com essa possibilidade, porque a Turquia está numa posição que ela não precisa, ela nem pode, na verdade, estar em lado nenhum, porque ela intercede a Europa e Oriente Médio, todo mundo tem que passar por aqui, e no mar ela intercede, ela controla as pontes de Istambul. Então ela controla a entrada e saída do Mar Negro e todos esses países que dependem disso. É que a única maneira dela sobreviver é falar: eu não faço parte desse negócio, no máximo eu vou ficar mandando recado de um pro outro. E aí as pessoas querem que exista esse espaço de neutralidade no meio da treta, né? Exato. Então é uma posição muito, muito ingrata. Ao mesmo tempo que é bom você não precisar assumir lado, ninguém vai lutar por você se você for atacar. Exato. E assim, os dois lados preferem que seja a Turquia do que ser do outro, né? Então elas vão lutar para manter o país ali do jeito que ele tá, enquanto ele for neutro diplomático, enquanto ele ajudar os caras a não se matar, ou pelo menos se matar do jeito que dê lucro para a OTAN e para a Rússia. Com certeza. Enquanto a Turquia não influenciar diretamente o conflito, ou seja, enquanto o Putin não perceber que está perdendo por causa da Turquia, eles estão safe. Enquanto o Ocidente perceber que eles estão perdendo por causa da Turquia, eles estão safe. É a mesma coisa. Então, a posição muito, muito ingrata e que exige um ótimo jogador. Eles têm o Erdogan, e eu acho que é tradição, né? Eles sempre estiveram ali. Eles são um império, inclusive, derrotado. A Turquia é resto de Império Turco-Otomano, que foi derrotado na Primeira Guerra. E eles continuam com um país muito grande e ocupando o mesmo território, não virou outras coisas. É interessante que a Turquia ela seja justamente o carro-chefe das negociações aí da OTAN com a Rússia e meio que faz sentido histórico e geográfico, né? Vamos perguntar pro cara do meio, literalmente. Sim. O que ele acha. Sim.
Muito bom. E eu acho que a gente pode falar também a maior treta da semana. Você tem noção de qual é, né? Não faço a menor ideia. Coloquei aqui na notificação para as pessoas da live. Filme de boneca ou filme de bomba? Ah, da bomba atômica com a Barbie. Os caras fazendo Sim. pizza com catupiry cor-de-rosa. Pelo amor de Deus, que nojo daquilo. Mas isso aqui, estamos no país livre, vocês podem comer o que vocês quiserem. Come aí a pizza cor-de-rosinha, não tem problema. Bizarro, bizarro. E um filme impulsionando o outro, né? Porque eles não teriam a mesma repercussão se não tivesse os dois juntos estreando no mesmo dia. Saída exatamente no mesmo dia. Ou seja, você quer fechar os olhos pra guerra e viver no mundo da Barbie, vai. Exato. Mas cara, eu procurei saber muito pouco desse filme, não tô sabendo. O Oppenheimer, a gente sempre tem que desconfiar, né? Porque Hollywood, então eles devem estar passando. Com certeza eles fizeram tudo para justificar o que foi feito com os estudos da bomba atômica. Demonizar os japoneses muito mais do que de fato eram. E mostra o Einstein no filme também. Eu acho que eu tenho algum nível de imparcialidade, mas a gente sempre tem que desconfiar de Hollywood. Por outro lado, eu não assisti nenhum dos dois, tá? Eu tô falando do que outras pessoas, amigos meus, assistiram e me contaram. E eu só vou assistir Oppenheimer. Do outro lado, disseram que é um filme de militância. A Barbie é fascista. E muita gente não gostou por isso, né? Foi enviesada muito para um lado. Tem uma hora no filme que isso tá circulando ainda no Twitter, que a Barbie vive no mundo dela e basicamente brigando com quem? Como a figura feminina brigando com a figura masculina, e elas falam bastante de patriarcado, empoderamento e... Tá ligado, né? É o que dá dinheiro hoje, é o que as pessoas querem ver e é o que os youtubers precisam para fazer vídeos longos e fazer de conta que esse é algum assunto relevante para a humanidade. Dá dinheiro, exatamente. Né? Infelizmente dá dinheiro. Exatamente. Não é porque eles se importam com essa pauta, porque dá grana. Exato. Mas em certo momento a Barbie toma um sermão de uma menina, que eu acho que tem alguma coisa que as pessoas conseguem transitar do mundo da boneca para o mundo real. E aí, quando chega no mundo real, a menina joga um monte de verdades de esquerda, entre várias aspas, na cara da Barbie, dizendo que ela é fascista, que ela é a favor do patriarcado, que ela oprime as meninas e etc. Uma baboseira sem tamanho. Mas eu tava assistindo uma live do MBL e eles fizeram uma analogia excelente falando sobre isso. Eu não sei se vocês vão realmente concordar com isso, mas eles disseram que as mulheres dão muito mais atenção aos homens, ao que os homens pensam, ao que os homens fazem, do que os homens dão atenção às mulheres, ao que as mulheres pensam, ao que as mulheres fazem. Porque filme para homem é filme de ação e não ficam necessariamente falando de mulher. E o filme feito para mulher é basicamente fazendo uma guerra entre os sexos, entendeu? E os dois estão vendendo muito bem para os dois públicos respectivos. Na verdade, eu acho que não é uma questão de homem contra mulher. Eu acho que são os dois gêneros muito otários e uma maior parte da população extremamente influenciável. E aí você tem dinheiro sendo investido inicialmente numa suposta guerra que existe entre os dois, igual a Xuxa fazia, cara, menino a menina. E aí eles brigavam, faziam aquela luta, no final ganhavam, saía feliz. Aí você pega essa infantilidade, exponencia, e todo mundo fica brigando num campo imaginário. Só que a hora que você sai na rua, você não bate em alguém no corredor do supermercado porque é mulher ou porque é homem. E as pessoas todas querem só pagar os boletos e viver em paz. E você conversa, se você é mulher, você conversa com um monte de homem, se você é homem, você conversa com um monte de mulher. Tá todo mundo querendo viver a sua própria vida, mas aí quando você entra no Twitter, aí é menina. E aí inicialmente você tem um investimento muito grande, que é para eleger essas mulheres, esses caras aqui, né? Que dizem que precisam de salvar do outro gênero, e uma grande parte da população imbecilizada que se deixa levar numa briga que não faz sentido, que ela nem existe, ela é imaginária, se você parar pra pensar.
Porque quando você para pra pensar em guerra, o que é guerra, é alemão e inglês em 1915, por exemplo. Quando você para pra pensar em guerra, em ódio de verdade, é palestino com israelense. Esse negócio de ficar um bando de gente em seus respectivos canais de YouTube falando é homem ou é mulher, isso é uma imbecilidade que só é retroalimentada porque dá muito dinheiro pra quem faz esse canal. Sim. Sim, eu me diverti muito com o Twitter essa semana. Cara, eu sei que é errado demais. Uhum. A gente fica fomentando esse tipo de coisa, tá ligado? Mas tipo eu acho muito engraçado, eu me divirto demais com essas bobeiras, velho. Não com a disputa em si, mas com o quanto as pessoas se estressam, tá ligado? Então, com isso. é legal que, assim, nos Estados Unidos e no Brasil, os civis, eles tenham tamanha segurança que eles possam até perder tempo achando que a simplicidade é relevante. Então, eu estou feliz que a gente possa viver nessa briga de tipo de Lula e Bolsonaro, como se isso fosse realmente importante. A nossa vida é boa em relação a isso, a segurança, porque a nossa treta ela podia ser militar e não era. Vira essa boca pra lá. Não é mesmo, nem vai ser. Nem vai ser. Não, tomar. Cara, se eu pudesse olhar pro futuro e ver que a maior preocupação da Lana é se vão lacrar ou não vão lacrar do lado das meninas. Cara, ótimo. Isso é ótimo, isso é um futuro maravilhoso. Tá bom? Deixa brigar, deixa ficar brigando. Sim. Mas a conclusão que eles chegaram, que eu achei muito legal, eu ri muito, eu me identifiquei demais. É que os homens, no fim das contas, são todos idiotas mesmo. A gente é bobo, a gente é mongol. Tá ligado? A gente vamos fazer uma bomba. E o filme é sobre a bomba. Entendeu? Porque a gente é só burro mesmo. A gente gosta de ver coisas explodindo. A gente é moleque. Uma pessoa que mandou até uma mensagem lá no chat falando o melhor momento da vida de um homem da infância são os primeiros 40 anos. Sim. Eu tô com 43 e tô na infância ainda. Você é um adolescente quase. Tô jogando um joguinho que só cracha, cara. Já jogou 2 vezes já. É o que? O D4? O D4. E é engraçado porque não tinha acontecido isso daqui não. Não sei se tem alguma coisa a ver com o peso do programa de captura. O drive da Nvidia atualizou essa semana. Preciso dar uma olhada. O meu pelo menos, viu? Acho que atualiza pra todo mundo. O que tem mais aqui? Falar de Brasil. A Vitória Nuland está aqui. Está aqui no Brasil para ter uma reunião com o Lula e alguns ministérios para falar de defesa. Provavelmente vai encher o saco do Brasil para enviar armamento para a Ucrânia, para tentar desvincular a gente dos BRICS da China. Não sei exatamente o que ela quer aqui, porque a gente já deu tantas respostas, tantas pessoas do Ocidente voltaram de mãos vazias e continuam insistindo nisso e mandaram essa mulher pra cá, e isso me preocupa. Tá lembrado quem é a Vitória Nuland? Não. Contextualizar pro pessoal. A revolta do Euromaidan, que aconteceu na praça de Kiev, que derrubou o Yanukovych, que era o presidente ucraniano que impedia a Rússia de invadir a Ucrânia. Ele foi deposto numa revolução colorida, impulsionada pelos Estados Unidos. E a Vitória Nuland era agente de campo dos Estados Unidos. Ela era a pessoa que incitava a violência, que diziam, vão lá, estudantes, sociedade civil, derrubem a tirania, dane-se o voto, as instituições não funcionam, é todo mundo corrupto, não dá pra mudar nada por meio de instituição, vocês têm que fazer revolução, vocês têm que derrubaram o cara. E ela dava, além de inflamar o discurso, além de pagar jornalistas para inflamar o discurso, ela tem imagens simbólicas dela distribuindo sanduíches, distribuindo literalmente comida para as pessoas ficarem na praça no frio protestando. Enquanto ela voltava pro hotel de luxo dela dentro de Kiev, não tava nem aí pro que ia acontecer depois.
E aí, quando estava extremamente caótico, quando estava garantido que o povo ia derrubar o governo, com certeza ela entrou no avião e voltou para casa dela, para a família dela nos Estados Unidos, e nunca mais ela voltou lá. Então, ela é aquele tipo de agente que é mais valioso do que um exército, entendeu? Uhum. Então, se ela tá aqui, eu tô preocupado. Seja lá o que ela esteja fazendo. Uhum. E eu acho que é isso, cara. De assuntos, a não ser que você tenha Como que tá? alguma coisa que você queira tratar. Não. Eu tô tão vazio, eu tenho tão pouca novidade e pouca curiosidade também. Meu Deus do céu, cara. Eu me transformei em outra pessoa desde o ano passado. É natural. Acho que o mundo inteiro se transformou, né? Uhum. O mundo inteiro tomou um choque de realidade. Ninguém é o mesmo de 2021. Mas é porque eu fico olhando assim pra como eu posso fazer bem pra vida das pessoas e de novo, cada vez menos eu acho que explicar como funciona o mundo todo. E, cara, eu não consigo explicar um fundo imobiliário para as pessoas que eu tenho. Como que eu vou explicar o mundo com um pouco de entendimento que eu tenho? Mas eu tô através de ficção agora vendo um monte de coisas que eu consigo correlacionar assim com a natureza humana e tentando fazer bem para as pessoas dentro do contexto da vida delas. Mas isso assim é no micro, né? No X1 que eu tenho com os alunos. É o que eu tenho feito. Uhum. Como é que tá Como é que anda os escândalos da semana e todos os passos de reforma aqui dentro? Você tem alguma informação sobre isso? Eu tenho acompanhado bastante coisa. Claro, agora super enviesado, né? Que eu tô entrando na bolha. Por mais que eu esteja ainda seguindo todo o espectro político, quanto mais eu entro no MBL, mais eu me afasto da realidade. Eu tenho plena consciência disso. E assim, fica cada vez mais difícil interpretar as coisas que estão fora do nosso alcance. Uhum. Eu tenho visto bastante coisa sobre reforma tributária. Eu vi gente de esquerda e de direita defendendo e atacando, ou seja, ninguém tem um posicionamento muito claro sobre o que pode acontecer ali. Você fez um vídeo que foi bastante esclarecedor. Eu acho que você tem contato com pessoas bastante competentes e bastante honestas, que é o mais importante, porque ninguém te deu um veredito do que é de fato. Sim. Então todo mundo tem consciência de que ainda está sujeito a muitas transformações. Do ponto que mais me preocupa ali, eu sei que o Kim, a posição institucional do MBL foi a favor, mas o que mais me preocupa ali é o precedente. Outros países já fizeram reformas tributárias parecidas com a do Brasil. A da Argentina, inclusive, adotou o mesmo nome de imposto. A simplificação a simplificação tributária da Argentina é chamada de IVA também, Imposto de Valor Agregado. Uhum. E o que me preocupa não está claro o suficiente. Eu sei que isso é de propósito. Não está claro o suficiente qual vai ser o valor do IVA e que critérios eles vão usar para aumentar ou diminuir o IVA. Uhum. Eu sei que o autor da parada também estava preocupado com isso. Ele tem uma cláusula na reforma que não deixa ela passar se houver aumento de imposto imediato. Uhum. Se a gente for pagar mais imposto, a reforma automaticamente não passa, ela deixa de ser constitucional. Isso está no texto da reforma, isso é ótimo. Mas uma vez passada, criada, a legislação é dali para frente. E a alíquota vai variar de acordo com o governo e a interpretação da lei via STF, Câmara dos Deputados, seja lá quem a articulação tiver, a articulação de quem tiver controle, né? Uhum. Então, hoje, se o presidente do executivo é Luiz Inácio Lula da Silva e daqui a 4 anos a reforma vai ser implantada daqui a 3, né? Uhum, Acho que uhum. A vigência é de 2025, 2026. Mas você percebe o migué e o quanto a gente deveria falar sobre isso em praça pública? Que assim, se você fizer alguma coisa rápida,
que tenha efeito imediato, vai todo mundo pra rua e vai queimar colchão e vai segurar esse negócio. Então, o cara de agora, ele fala assim, gente, não é nada não, vocês estão exagerando, porque isso daqui não é nem importante, é um negócio para daqui 4 anos. E aí daqui 4 anos, o cara que herda isso daqui, ele fala, gente, vocês estão cobrando de mim uma coisa que eu não posso fazer, isso daqui deixaram aqui o cara que saiu. E assim, não é de ninguém, e é tudo arbitrário, né? E você deixa espaço para arbitrariedade. Exato. Então, assim, você não soluciona os problemas que são extremamente importantes, e é complicado falar com você especificamente, que a carga tributária não devia estar no consumo, ela deveria estar na renda e em dividendos e uma série de coisas que a princípio para você não faz sentido nenhum. Mas já que a gente está nesse universo... Não, eu sei do que você tá falando. Os ANCAP do Brasil são burros. Eu não sou um dos ANCAP do Brasil. Eu sou um ANCAP de Salvador, Bahia, muito específico. Eu sei que o imposto sobre... o que é que o Fausto tá falando? Eu sou libertário, anarcocapitalista. Pra mim, imposto não faz sentido, imposto é roubo. Eu não posso mandar a sessão negada só porque é crime. Então, eu não vou falar isso. Mas já que eu tenho plena noção que imposto sobre renda... e um baixo imposto sobre consumo, ou zero imposto sobre consumo de preferência, ajuda muito mais a classe trabalhadora, a classe mais pobre, e porque o imposto sobre consumo prejudica muito mais os mais pobres. Porque o cara que ganha R$1.000, ele tá gastando os R$1.000 e ele tá pagando 60% sobre R$1.000. E o cara que tem dividendos de R$1 milhão, ele está gastando R$10.000. E ele está pagando 60% de R$10.000. Então, quando você pega R$4.000 de um cara que está fazendo R$1 milhão, na verdade, ele só está podendo pagar pouco imposto porque quem vive na beira, no limite do desespero ali, está pagando muito. E o dinheiro que ele não gasta... está gerando dividendo, e esse dividendo está sendo pago com imposto pago por quem está consumindo. Então, basicamente, você está tirando dinheiro de quem está gastando tudo para sobreviver e está dando na mão de quem gasta muito pouco do seu rendimento para sobreviver porque está vivendo de especulação. Se você muda essa dinâmica, ao invés de emprestar dinheiro para o governo a troco de juros, talvez eu queira abrir uma padaria, talvez eu queira plantar batata doce, talvez eu queira fazer doce de banana para exportar, talvez eu queira fazer alguma coisa que gere empregos, ao invés de deixar o dinheiro emprestado para o governo. Porque eu parto do princípio que qualquer investidor mediano e empresário mediano tenha mais competência que o governo para fazer alguma coisa, porque o governo ele não quer ser eficiente, ele quer dar dinheiro para lobista, dar para quem foi corrompido, em defesa do interesse do grande capital. Então, assim, a gente tem coisas que deveriam estar sendo discutidas nessa reforma tributária que não estão sendo discutidos, e aí a gente cria uma pseudo-guerra em torno de vai ser IVA, quem que vai receber esse dinheiro? Vai passar por Brasília ou não vai passar? Que estado vai receber mais? Que estado vai receber menos? Mas não são essas coisas que vão mudar a dinâmica econômica do nosso país. Então, a princípio, a gente está perdendo tempo. Só que existe uma lei complexa que é remendada todos os dias e a gente não está lendo remenda todos os dias para se atualizar e a gente não está sabendo se passa ou se não passa, de que jeito que vai passar. Ou seja, a lei que não deveria ser a que a gente precisa, que não é a que deveria ser, tá passando despercebida e a gente não está acompanhando. E as pessoas estão brigando só na superfície, é ruim ou é bom. Isso não faz o menor sentido. É ruim ou é bom, é uma distração, é uma bomba de fumaça tão grande quanto menina, não, a gente é mais injustiçado que eles, do que elas. E é isso. Sim. Mas tem alguns pontos a adicionar aí. E por que o MBL foi a favor da reforma tributária, mesmo sabendo de todas essas implicações? Porque a legislação tributária do Brasil é a mais complexa do mundo. Ninguém gasta mais com contabilidade, ninguém gasta mais com burocratas descobrindo o quanto você tem que pagar de imposto do que o Brasil. Então, parte da
parte do custo de produção, de tudo que a gente produz e tem, vai para pessoas contarem quanto a gente tem que pagar. Isso é um absurdo. Isso é ridículo. Sim. É sem noção. Então, eles estão sendo a favor dessa reforma por causa disso. Isso vai simplificar muito essa parte de ir para Brasília, como vai ser distribuído. Também dá bastante descentralização nos poderes, nas tomadas de decisões do que fazer com a grana, porque basicamente vai ser dividido em dois. Vai ser um imposto federal, vai metade do imposto, estou simplificando demais aqui, mas é para entendimento. Digamos que metade do imposto vai para Brasília, a outra metade vai para o estado. E esse estado vai ter uma comissão, cada estado vai ter sua comissão com todas as prefeituras para descobrir quem precisa do que para distribuir a grana. Simplificando, é muito mais complexo do que isso, mas simplificando para o pessoal entender, pelo que eu entendi também é isso. Então, por isso a posição institucional é favorável. Eu acho que ajuda bastante, vai. Se fosse só isso, eu estaria até despreocupado. Mas não é. Sim, a gente precisa dessa simplificação. Tem mudanças assim que sim são positivas. Eu acho que o problema está mais no escuro do que naquilo que está claro. Agora, para seguir na tua linha de tipo, é melhor ir para Brasília ou é melhor ir para o estado e para o estado decidir. Uma vez eu fui convidado para uma assembleia de um pessoal de um bairro específico no Japão, a respeito de um clube específico, e aí tinha tipo 25 pessoas discutindo a verba de cultura e de entretenimento ali, porque se ela não fosse gasta, ela não seria renovada. Então a gente tem o dever de fazer um negócio que seja o melhor possível para todo mundo, e o problema da comunidade é que a comunidade não estava interessada em usar esse recurso para gastar. E aí assim, vocês encheram o saco da outra vez porque vocês queriam um clube de shogi, e aí não tá vindo ninguém jogar shogi, então a gente vai pegar esse dinheiro aqui e vai colocar umas mesas de tênis de mesa. Mas mesas de tênis de mesa tem no outro clube ali do lado, aí quem quiser pode ir lá. Então por que a gente não fomenta uma coisa nova, gasta uma parte colocando uma quadra e outra parte fazendo propaganda da quadra? Então, quando você direciona o recurso para grupos cada vez melhores, eles tendem a ser mais eficientes. A gente não tem essa cultura, mas a gente pode começar a desenvolver, principalmente em épocas de internet, né? Com toda certeza. Então, às vezes eu fico vendo, recrutamento de partido político. E o recrutamento, ele quer assim, eu quero um cara que tenha disponibilidade para a gente poder ir para Brasília para fazer protesto. Esse é um caminho, eu entendo. Você tem que começar por algum lugar e tem que começar pelas estruturas que já funcionam. E tá todo mundo brigando por um fundo partidário aí, e esse é o caminho tradicional. Mas a gente pode começar a fomentar comissões pequenas que vão exercer influência sobre os vereadores da nossa cidade. Para quê? Para as pessoas, através disso, entender o que faz um vereador. Porque aí quando você cria um aplicativo para falar das mudanças positivas que você poderia fazer com uma verba direcionada para o seu bairro, aí você fala, caramba, esse dinheiro é público, é o do imposto. E aí as pessoas elas vão querer cada vez mais participar desse orçamento. Seria uma outra possibilidade de caminho também, porque a gente fala de reforma tributária, a gente só pensa na nossa obrigação de pagar, e quanto menos eu pagar, melhor. Isso é óbvio para todo mundo, mas e se a gente for na outra ponta e pedir participação em como que esse dinheiro é gasto? Seria um outro caminho. Demais, a gente precisa muito disso. Eu acho que não... Eu acho que é saudável que venha de todos os lados, que todo mundo, que boa parte da população tenha representação, queira participar disso. Senão os políticos vão entender que vocês não querem participar. Senão eles vão entender que tá tudo bem eles fazerem o que quiserem com a grana, porque é assim que tá funcionando hoje, tá? Eles estão recebendo a grana, que é para representar vocês, que é para resolver os seus problemas. Eles estão gastando com eles mesmos. E você não tá reclamando. Você tá voltando nele de novo. Então, eu acho que esse é nosso problema central, assim, que é uma coisa que custo zero pra gente, só a sociedade civil engajar e pedir satisfação de como o dinheiro público está sendo gasto. O que implica diretamente nisso, eu acho que é até legal a gente falar disso. Eu ia fazer um vídeo exclusivo para isso, para falar da educação no Brasil. Só que
Você já teve muitos papos interessantes com o Anderson. Eu até queria, inclusive, como é que vocês estão conversando ainda? Sim, tem plano para gravar outro episódio? Cara, eu queria fazer alguns questionamentos para ele. Eu preciso fazer vídeo com o Anderson, com o Fábio, com o Lucas, o outro Lucas, programador, e a gente vai falar de Airsoft. Tem muito conteúdo atrasado. Eu que não tenho vergonha na cara mesmo. Mas a gente pode, inclusive, trazer ele aqui para conversar com a gente, pô. Pode. Tá indo, bora marcar, né? Então, mas vamos tentar planejar isso. Se Anderson estiver assistindo essa conversa de alguma maneira, cara, se manifeste, vai ser um prazer conversar com você. Você é uma pessoa muito educada e eu já sou seu fã. Mas do que eu ia falar? Do MBL indo em universidades. Aconteceu de novo. O MBL apanhou de novo na Universidade do Rio Grande do Sul. Só que dessa vez os caras conseguiram correr, ninguém foi espancado até perder a consciência, não. A esquerda na semana passada tava falando que não foi uma faca de verdade, foi uma régua, que ele nem apanhou de verdade, que usaram Photoshop. Só que essa semana saiu o laudo médico e mostraram que era tudo legítimo. O cara tava com as costas toda roxa, porque não fazia sentido de... ele não teve ideia de mostrar isso no vídeo na hora, mas as costas dele estavam inteiras roxas, que ele tomou chute e paulada com um pedaço de pau mesmo nas costas. Então, aconteceu de fato, foi legítimo e tem laudo médico. E as pessoas no Twitter que estão se manifestando contra, que estão falando que é fake news, eu acho que estão tomando processo, inclusive. Mas o que é que eles estão fazendo para contextualizar o pessoal? Eles estão indo nas faculdades pintar as paredes, porque restauração do patrimônio público e vigilância está na nossa Constituição, de que qualquer pessoa, qualquer integrante da sociedade civil, que seja de maior, pode fiscalizar e pode restaurar. Pode inclusive pedir prisão de pessoas que queiram impedir isso. Então, se eles quiserem chamar a polícia e mandar prender alguém que está indo lá bater neles, eles têm esse direito. Não sou eu que faço o jogo, nosso jogo é esse. Vocês que gostam de Constituição Federal, vocês que gostam desse tipo de coisa. Então, tá aí. Então, essa parte, o que eu queria questionar com o Anderson, qual seria a posição dele? Porque acho que não dele mesmo não seria tão importante, não seria tão construtivo a gente falar em opiniões pessoais, né? É mais um princípio moral mesmo. Tipo assim, é legítimo a pessoa que está contribuindo, a pessoa que paga para a universidade funcionar, dizer como ela vai funcionar? Tipo, a pessoa que financia a casa vai dizer as regras da casa? Faz sentido isso? Entendeu? Porque é basicamente isso que o MBL está fazendo. Surgiu a oportunidade de atacar a esquerda brasileira pela raiz. Eles tomaram conta das universidades de humanas. A direita nunca se interessou, foi muito mais pro lado da economia, pro lado das exatas, e aí as humanas são tomadas pela esquerda e virou tudo. Depois do nosso da mola ser muito puxada para a direita, depois de regime militar, depois de repressão, ditadura, violência que aconteceu no Brasil entre 64 e até a redemocratização, as pessoas naturalmente foram muito mais para a esquerda, e essas pessoas de esquerda assumiram as universidades, assumiram um controle hegemônico das instituições de ensino do nosso país. Por mais que ainda tenham alguns reitores mais à direita, assim, donos de universidades particulares não ligam muito para isso, mesmo que eles estão à direita, eles veem que existe uma demanda de alunos da sociedade civil mais à esquerda, e por isso eles deixam a instituição ir para a esquerda. Só que as públicas, que são financiadas com dinheiro público, metade da população brasileira é de direita e está insatisfeita com isso. Como é que a gente resolve? Você sabe que para mim foi tão difícil enxergar isso, porque eu fiquei 10 anos fora do país. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui morar do lado da USP. E do lado da USP eu conheci muita gente brilhante por quem eu me apaixonei. Só que todo mundo com o mesmo viés político e todo mundo pensando a mesma coisa. Isso não deixou de me influenciar, mas eu sei que sempre houve um exagero e sempre houve uma visão
infantilizada por parte dessa esquerda em relação a uma direita que é o puro mal. E o Bolsonaro, ele foi conveniente porque ele veio num viés de confirmação, né? Tá vendo? Eu não falei pra vocês que a direita era isso mesmo? E ainda continua uma alienação do tipo, nós somos os donos da virtude, nós estamos do lado certo e precisamos extirpar o mal, e todos pensamos a mesma coisa, e esse pensamento ele é muito perigoso dentro das universidades. O que não faz eu perder o respeito e a admiração por pessoas que são de esquerda, que cresceram nesses ambientes, mas eu fico pensando, e se a faculdade não nutrisse esse tipo de pensamento? Como que essas pessoas poderiam ser? Elas poderiam não estar no meio dessa polarização, né? Agora, aí vai o MBL, e ele precisa fazer uma coisa... Vamos lá, o objetivo do MBL, quando ele entra na universidade para pintar, é deixar bonitinho ou é ganhar visibilidade? Então eu preciso... É mostrar que quem deixou bonitinho foi o MBL, e se tiver gente xingando histérica do outro lado, melhor. Mas aí eu quero saber por que as pessoas começaram a gritar histericamente. E isso só se responde com aquilo que foi dito e feito antes de começarem a gravar. Desculpa, quem me falou isso foi Arthur Duval, cara. Onde? Como assim? Eu não entendi, eu não peguei essa. Antes de começar a gravar, como assim? Eu preciso saber o que o Arthur Duval fala antes daqueles 5 segundos da pergunta dele, porque a pergunta dele dura 5 segundos. E imediatamente depois desses 5 segundos a pessoa estoura e começa a gritar, latir e dar porrada na cara dele. Eu preciso de um vídeo somente de momentos anteriores ao da pergunta. Ou seja, eu preciso saber o que o MBL faz antes de pintar o muro. Porque eu não consigo entender como que pessoas de universidade ficam indignadas com o muro sendo pintado. Ah, meu amigo. Eu acho, não sei não, viu? Eu conheço essas pessoas que latem. Tá faltando um gatilho aí pra completar essa história. E aí, a hora que esse gatilho ele for exposto, vai ficar ridículo pros dois lados. Um lado porque é estimulável e o outro lado porque estimula. Uhum. Então, eu não consigo ter admiração pelo MBL, porque se o MBL quiser me conquistar, ele vai ter que fazer outras manobras que chamem a minha atenção. Só que as coisas que chamam a minha atenção e de mais meia dúzia de pessoas. Pronto, aí que tava. Não tô me colocando meia dúzia. Não tô me colocando como especial. Não tô me colocando como superior. Não é isso. É porque eu vou buscar explicações mais aprofundadas do que o partido é e do que o partido quer. Só que existe uma diferença entre o que o partido é e o que o partido quer e aquilo que é necessário para ele viralizar e ganhar notoriedade. E aquilo que faz ele ficar visível e notório é a galera da esquerda latindo para eles. Sim. Se você sabe que a esquerda late, por que você vai na universidade pintar o muro que os caras estão sujando? O objetivo não é o muro limpo, é o escândalo. Esse é o modus operandi. Isso me incomoda. Eu entendo. Então, eu entendo e é do game. Infelizmente, do jogo. Eu acho, do jogo. A gente não conseguiu fazer uma coisa mais que seja mais moralmente defensável e eficiente para ganhar atenção e chegar no poder. Porque, vamos lá, lembra que eu falei que o Kim Kataguiri é um dos melhores deputados que a gente tem? Não é questão de opinião, a esquerda reconhece isso. O cara é um monstro. Ele é o tipo de cara que consegue escrever um projeto de lei foda, muito bem escrito, e passar para outra pessoa apresentar, porque ele sabe que vindo dele muita gente vai rechaçar. E ele sabe, ele é um rato, político ele é mais novo que eu, inclusive, isso é assustador. Mas isso não dá voto. Sim. Isso não dá engajamento. Sim. Quem sabe disso são os cracudos de MBL. E quem estuda ciência política. Sim. Eu, os dois. E aí, assim, eu conheço esse modelo que funciona.
apontar os defeitos da esquerda são muito bons, apontar o defeito da direita são muito bons. Eu não faço a menor ideia de quem serão quando tiverem, no momento em que tiverem o poder. E não é um ranço com o MBL. Todos esses canais comunistas é a mesma bosta. Desculpa chamar o MBL de bosta. Não, tudo bem. Eu tô pedindo desculpa porque eu já chamei. Mas fomentar a guerra é o que dá o que dá engajamento. Então, assim, o Juninho que fica deslumbrado com o que o comunista fala e assiste 3 horas por dia de conteúdo que o cara gera, o que ele tá fazendo? Ele tá perdendo tempo da vida dele. Porque, de acordo com o Primo Rico, ele podia estar trabalhando essas 3 horas. É foda, mas assim, uma coisa é você acordar e falar, puta que pariu, todo mundo nesse mundo político só quer me foder e levar vantagem em cima de mim. Outra coisa é você falar assim, eu vou ficar seguindo esses caras aí porque um dia eles vão chegar no poder. Eu não posso ter essa inocência de falar pro Juninho que o dia que o Partido Comunista ou o MBL chegar no poder, o lado dele vai estar assistindo, porque não vai, as pessoas estão brigando pelo poder, pela manutenção do poder. E pelo controle do orçamento. Então, assim, o que o MBL pode querer no momento, o que todos os partidos comunistas podem querer no momento, o que todos os partidos anarcocapitalistas podem querer no momento, é uma parte do orçamento público tal qual Putin quer o controle do orçamento dos grãos. É uma luta por poder e aí, assim, a gente vai ter que fazer com que o poder abra um pequeno espaço para ceder as coisas que vão melhorar um pouco a nossa vida. E para isso a gente não precisa de uma briga eleitoral, a gente podia começar com uma pressão civil mesmo. É que isso não vai acontecer, é por isso que eu já desisti antes de começar o meu então, e é por isso que eu tô no MBL, eu sei que não vai acontecer. Porque é o que dá pra fazer, né? Sim. Então, assim, eu respeito completamente o teu posicionamento. Porra, já que não tem nada melhor, então eu vou lutar pelo menos pior. Eu não consigo. Sim. Tem inclusive tem uma pessoa, eu não quero estragar a surpresa, mas tem um anarcocapitalista famoso que vai no Empreenda Nordeste um dia desse. Ele vai. Nossa, o Luciano até falou, ele vai acabar comigo porque eu tô no MBL. Mas porque, naturalmente, minha posição era para ser contrário ao MBL. O MBL é a favor de imposto. Uma vez anarcocapitalista. O MBL não é. Sim, exato. Se para eu defender com unhas e dentes o anarcocapitalista, eu tenho que dizer que o MBL é quase socialista. Porque a tendência do MBL, quando ele chegar ao poder, é o socialismo. Entendeu? Porque Estado, naturalmente, por definição, é incompetente e tem a tendência de se expandir e tal, de conseguir mais poder, e todos que chegam no poder, pelo menos a maioria, é muito difícil cortar na carne, de ser uma Margaret Thatcher e reduzir imposto e cortar um monte de privilégio, porque eles vão ter que eles vão dar de cara com esse dilema. Quando chegarem no poder, vão cumprir promessa que vão reduzir imposto? Eu honestamente também tenho essa dúvida, eu tô no MBL para fazer com que tenha isso, entendeu? Meu sonho de princesa é ser oposição ao MBL. O MBL no poder, esquerda não existe, e eu em oposição, entendeu? Mas assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, por isso tô aqui vestindo a camisa. Ontem teve MBL Day. A gente tem que trocar uma ideia depois, que tem uma pessoa que quer te conhecer. E esse MBL Day é tipo um termômetro pro próprio MBL saber como é que tá o engajamento dele ao redor do Brasil. Depois que essas agressões começaram, e depois de 2 semanas da direita e da esquerda falando só do MBL no Twitter, foi recorde de engajamento em todas as cidades, todos os estados. E foi maravilhoso. Eu acho que o meme é real, até falei isso pra ele lá. Estão falando que o MBL é inevitável. Tem muita gente de esquerda reclamando que tá ouvindo falar demais do MBL. Parem de falar do MBL, não pensem no MBL, não lembrem do MBL, MBL. Entendeu? Eu tô com um sentimento parecido com o bolsonarismo em 2016. Então, o MBL ele tem tudo para ocupar o espaço, esse vão, né? Deixado. De engajamento em redes sociais,
ataque a evidente, os evidentes absurdos, e a inexistência do outro resolve as coisas por si, e assim, é inevitável. Para ganhar vai ter que jogar esse jogo sujo, e para ganhar vai ter que enfim, continuar alienando massas, mas assim, tomara que no trabalho micro ali haja bastante consciência por parte dos participantes, para pelo menos limitar os excessos depois que houver o ganho de espaço político, né? E aí é que o partido se prova. Aí é que o partido se prova. É impossível antes do MBL crescer ele provar alguma coisa. A partir do crescimento, quando você consegue esse espaço, aí a gente vai ter que ver se todo mundo vai seguir o livro que ainda não foi escrito. Estamos esperando aí. Porque cadê o Partido Novo, né? Quem que se manteve leal aos ideais do Partido Novo e cadê o partido? O Partido Novo morreu, foi cada um para um lado. Olha, para você ter noção de como são as coisas. MBL, sociedade civil, começou como uma ONG, mas uma ONG fundada por gente de São Paulo, não foi ninguém dos Estados Unidos. E o Partido Novo foi fundado por um monte de empresário e reuniu assinatura. Teve um trabalho legítimo de sociedade civil organizada, assim como teve o MBL. Só que a diferença entre o Partido Novo e o MBL é que o Partido Novo tinha dinheiro infinito. Que era um monte de empresário, gente trabalhou em banco, em altos cargos, entendeu? Então, assim, o Partido Novo tinha tudo para fazer a melhor política que o dinheiro pode comprar. E brigaram entre si, se dividiram entre vamos usar fundo partidário ou não vamos usar fundo partidário, dividiu no bolsonarismo, dividiu no próprio MBL, tem gente do Partido Novo no MBL, então tudo que acontece, qualquer coisinha que acontecia na direita rachava o Partido Novo inteiro. Isso que os caras têm um monte de grupo organizado para dar engajamento, tem processo seletivo para você ser candidato, entendeu? Para você ser um membro para você ser um dos possíveis membros do partido oficiais, né, para ter cargo. E não fizeram 1/10 do que o MBL fez sem grana. Com a grana voluntária da galera. Tem campanhas de desmonetização do MBL. Eu tinha falado disso. O Sleep Giant está tentando desmonetizar o MBL. Mas eles não sabem que o MBL é financiamento privado. Todo mundo que dá grana ao MBL dá porque quer, não são grandes empresas. E são pessoas que compram um clube MBL. O clube custa R$360. E aí, em dias ruins, eles vendem 10 por dia. 10 no dia. Então, não tem como você desmonetizar esse negócio que são entre pessoas. É o Sleep Giants, um grupo de esquerdista tentando me convencer Lucas que o MBL não presta. Nunca vai colar. Não existe. O MBL não é a Jovem Pan. Entendeu? Por isso que PPTL é necessário e por isso que... E é engraçado, os filósofos gregos, eles falam que você precisaria de filósofos sem interesse nenhum na política, sendo forçados a tomar decisões políticas e representar a sociedade. Sabe quando que isso seria possível, viável, cabível? Jamais. E aí vem o PPTL e fala assim... não existe movimento popular, porque o movimento popular ele vai precisar de representantes. Esses representantes serão os mais eloquentes e aqueles que mais pensam, e eles vão pensar pelo grupo. E aí, nesse momento, eles se tornam filósofos e eles não são mais povo. E aí eles vão tomar iniciativas e vão fazer discursos, e esses discursos eles são rebatidos por pessoas mais competentes. Aí quem que ganha? Quem tem mais lábia, e quem tem mais lábia usa narrativa retórica, não pelo bem do povo, mas para conseguir o que quer.
Então todo movimento popular ele vai afunilando para conseguir representante, aí consegue um monte de representante, os representantes eles começam a competir por notoriedade e seguidores para executar aquilo que eles precisam, todos eles falam isso daqui é a voz do povo e é o bem do povo, uma coisa que o povo já não entende há muito tempo porque não teve capacidade de acompanhar esse debate e o raciocínio escalando até onde chegou. E lá na frente ganha quem tem quem consegue passar por cima de todos os valores morais para conseguir exatamente aquilo que ele quer. Só que ele não vai querer o que é bom pro povo, ele vai querer o que é bom para ele. Eu tento não ser extremamente negativo, mas é porque a minha positividade, o meu otimismo, ele foi testado com leitura à exaustão. E quanto mais eu leio, mais eu vejo que não tem jeito. Então, assim, o dia que a gente tiver uma blockchain do discurso político tecida por especialistas de diversas áreas, validando blocos que levam a uma simplificação e chegando lá em cima uma decisão é tomada que realmente prova que aquilo é o melhor para o grupo todo, aí talvez, mas alguém vai ter que ter controle desse blockchain. Não vai ser todo mundo, porque a massa é burra, então ela não vai ver a manobra sendo feita para aliená-la e enganá-la. Então, eu acho que com o desenvolvimento da comunicação e com a tecnologia, a gente talvez consiga se aproximar de um sistema em que as pessoas não conseguem enganar todo mundo, porque a tecnologia vai ajudar as pessoas a não serem enganadas. Talvez, mas quem que vai controlar esse mecanismo todo? Sim, ao mesmo tempo que a gente está muito perto disso, porque a tecnologia existe, a gente está muito longe porque os núcleos de poder de todos os países vão fazer de tudo para não perder esse poder, para não deixar a inteligência artificial se aproximar disso. Exatamente, é porque no fim quem é que vai guardar os guardas, quem é que vai ter influência. E aí você olha, é sempre quem tem o taco mais forte, seja ele bomba atômica ou seja muito capital, muito dinheiro. Porque aí você não consegue se defender. Cara, você começa a estudar o poder da lei no país e o efeito do dinheiro sobre as decisões judiciais tomadas no país, você fica com nojo, cara. E você vê que a lei ela foi feita para proteger rico de pobre. Não tem outra explicação mais simples e mais funcional e que mais vista tudo. É assustador o negócio. Sim. Esse negócio que parece uma bagunça, na verdade é muito bem feito. O problema é esse. Posso desviar o assunto da conversa completamente e ir pro lado da fofoca? Claro. É porque, cara, eu tenho uma fofoca da minha família. Porra. Porque, puta que pariu, esse mundo é realmente muito pequeno. Meu pai, quando veio do Japão, com 18 anos, foi trabalhar lá em Cotia e ele tinha a missão da vida dele, que era seguir a profissão do meu pai, do meu avô, do pai dele. E chegou com 18 anos no Brasil querendo ser médico. Não tinha dinheiro para fazer faculdade particular, ficou fazendo cursinho para passar numa federal. Passou com 28 anos, desistiu da USP e foi fazer faculdade lá em Goiás. Fez na faculdade de Goiânia. Aí tinha um colega de São Paulo lá, voltaram os dois para São Paulo, falaram, vamos abrir um hospital. São Paulo, na década de 60, 70, todo mato, né? Uhum. Mas aqui em São Paulo já tá o terreno muito caro, é muito difícil, vamos lá pro meio do mato onde não tem nada. Aí foram para Taboão da Serra. E Taboão da Serra, tipo, um descampado no lugar. Na época, não existia SUS, existia o INAMPS, ou seja, só quem tinha carteira assinada podia receber tratamento médico. E aí os hospitais eram particulares, mas eles faziam fichas de quem tinha carteira assinada e mandavam para o sistema de saúde e recebiam do sistema de saúde. Numa época de inflação de 50% ao mês e tal. E aí meu pai, numa época em que pouquíssima gente tinha carro, abriu uma outra clínica com outro sócio
em São Bernardo do Campo. Então, assim, ele conseguia ir de Taboão da Serra. Você não faz ideia do que seja isso. Mas Taboão da Serra e São Bernardo do Campo é assim, uns 50 quilômetros que antes você fazia em meia hora e hoje você leva umas 4 horas. E os dois sócios dele, extremamente corruptos, e o meu pai, ele sempre teve valores muito rígidos, assim, códigos de conduta muito rígidos. E aí foi engraçado, porque os dois, a clínica e o hospital começaram a crescer, mas para crescer eles precisavam se envolver em esquemas de corrupção que o meu pai não aceitava. E, por exemplo, o Inampis, ele fazia parto em homem, né? Cesárea em homem, cobrava. Cobrava. Então meu pai fazia parte médica e o sócio dele ficava lá, né? Esse cara aqui tá com cirrose, esse cara aqui tá com hepatite, esse cara tá aqui. E ficava emitindo fatura com uma lista, né, de carteira de trabalho de um monte de trabalhador lá. E com essa grana, ao longo dos anos, ele construiu um hospital lindo. Então, assim, saiu de um hospital pequeno, se tornou um hospital gigante, central, ali na região do Taboão. Não vou falar que o hospital chamava Family. E esse hospital, na época em que ele dava mais dinheiro e estava mais bonito, meu pai simplesmente falou: cara, eu vou visitar minha mãe a cada 2 anos e eu não quero ser impedido de sair do país, porque qualquer hora vocês vão ser descobertos, vão ser presos e eu não quero fazer parte disso. E, cara, eu não tenho ideia de quanto custa um hospital, mas não é pouca grana. E meu pai falou: eu quero sair. E o sócio dele falou assim: se quiser sair, pode sair. E eu lembro até hoje, porque ele se fudeu muito. Meu pai quebrou nessa época. E a negociação deu meio que $8.000, assim. Imagina você vender metade de um hospital por $8.000. Tipo, R$36.000. E esse cara parcelou essa dívida numa época em que meu pai estava quebrado, e no meio do caminho ele parou de pagar. Então, é um exagero muito grande eu dizer isso. É um exagero muito grande eu dizer que eu passei fome. Mas assim, eu fiquei uns 2 dias sem comer ali por total falta de crédito, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir fazer um saque, que não aconteceu, numa época em que meu pai ficou doente e foi pro Japão. E eu ligava para esse cara, para esse sócio dele, e ele não me atendia. O cara que fez o meu parto. E quando meu pai voltou do Japão para encostar ele na parede, me atendeu como se tudo tivesse completamente normal, com um sorriso enorme, falou: não te atendi porque as pessoas hoje em dia dão tanto golpe por aí que eu fiquei com... E esse cara, ele dava nó em pingo d'água, ele contratava um monte de médicos sem registro, e fazia várias irregularidades, porque chega uma hora que a consciência ela deixa de doer, né? E uma vez que você compra todos as pessoas dos agentes regulatórios da região ali, você não tem mais com o que se preocupar. Então, vigilância sanitária, os conselhos regionais, tudo comprado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Numa discussão que eu tive com meu pai, eu falei: olha, eu deixei de fazer faculdade, a gente tinha uma vida muito confortável, e eu estou aqui espetando o dedo numa fábrica de fibra de vidro, e eu acho que você podia ter lutado um pouco mais por aquilo que ele era seu. Ele falou: tem coisas que você só vai entender depois de muito tempo, mas não faz sentido você morrer velho de consciência pesada e viver indo contra os seus valores. Então eu não vou te deixar uma herança, não vou te deixar um hospital, mas eu vou te deixar esse visto permanente. E eu fiquei puto esse dia, né? Pra você ter experiência de como que é a vida no primeiro mundo. E aí quando você voltar pro Brasil vai ser fácil você viver lá com aquilo que você vai aprender aqui. E é engraçado porque isso foi uma baita de uma profecia, porque 10 anos depois eu voltei para cá, e basicamente eu vivo com aquilo que eu aprendi no Japão por um delay ali, né? A sociedade um pouco mais avançada, uma vida corporativa ainda mais filha da puta do que a nossa, e o idioma que tive que aprender, então eu meio que vivo disso. Na IG tive um aluno que me apresentou outro aluno também da IG. Esse aluno perguntaram para ele no grupo de condomínio
se tinha algum professor bom de inglês para recomendar, me recomendou esse esse vizinho de condomínio dele é advogado de um escritório muito grande e muito famoso de São Paulo. Aí quem que ele pegou como cliente agora? Esse doutor sócio do meu pai. O cara está com 85 anos, impedido de sair do país, perdeu grande parte do patrimônio com indenizações porque ele estava envolvido em esquemas de corrupção e esquema de insalubridade trabalhista, e ele está tentando com unhas e dentes não deixar com que a justiça tenha acesso aos bens dele que foram herdados pelos filhos dele, e não está conseguindo, está perdendo a luta. Olha só, cara. E aí assim, eu falei, cara, mas o mundo é pequeno demais. E aí a gente começou e aí eu fui investigar a vida do cara, e não por algum sentimento de vingança e de querê-lo e querer ver ele sofrer, muito pelo contrário. Eu fiquei feliz dele estar vivo e fiquei feliz dele estar em boas condições ainda. Mas como meu pai, a segunda clínica do meu pai era geriátrica, eu vi muita gente no final da vida, eu conversei com muito velho, e aí hoje eu entendo isso, porque meu pai poderia morrer com tanto dinheiro quanto o sócio dele, mas eu sei que meu pai morreu muito mais feliz e muito mais leve, porque ele já não tinha vínculo, ele já não tinha responsabilidade. E esses médicos que processam o sócio dele hoje, que nutrem um ódio ferrenho por ele, lembram do meu pai com saudade. Entendi. Então, eu acho que as pessoas, elas brigam por poder, por dinheiro, por posição, por status, por relevância, e no fim isso se desmancha tanto quando você tá velho, porque aí quando você tá com 85 anos, meu pai estaria com 90 hoje, né? Você olha pra trás e fala, cara, o dinheiro eu não vou levar, eu vou deixar as lições e a influência que eu tive na vida das outras pessoas, e aí, do que vale você olhar para trás e ver que você traiu as pessoas que mais te ajudaram, que traiu as pessoas que tiveram mais próximas? E aí eu fiquei pensando, eu preferia ser o meu pai, que deixou todo mundo que trabalhou com ele com saudades, com boas referências, ou como o doutor lá, o sócio dele, que tem um ódio, desprezo de todo mundo, que é perseguido por todo mundo que trabalhou até hoje, e que não pode passear fora do país, e que tá em liberdade, só que mais ou menos. Uhum. Só falta uma tornozeleira, né? Algumas pessoas podem escutar e falar assim, porra, mas isso é dor de cotovelo, o cara mora no Morumbi, foda-se. O ponto é que eu não acho que a gente esteja aqui para lutar por poder a qualquer custo, por relevância, por diferença a qualquer custo. As clínicas do meu pai estão aí, ele foi embora. E, tipo, mais do que quanto elas valiam quando ele morreu, é importante o legado que ele deixou em cada lugar. Enfim, só uma reflexão para vocês pensarem, que vocês que gostam de geopolítica e de política, para vocês pensarem que esse negócio de poder é uma coisa muito subjetiva e que existem outras maneiras de se pensar o mundo que não somente pelo domínio político e econômico da coisa. Exato. Bem lembrado. Esse negócio quando a gente diz que as pessoas são... a massa de pessoas é alienada à política e não presta atenção na política, isso não é necessariamente ruim. É importante, inclusive, que elas não estejam muito focadas nisso, porque elas precisam fazer a engrenagem girar. Senão a gente viveria muito mais em guerra do que vive. Se todo mundo quisesse ser líder e dono, a gente viveria muito mais em guerra do que a gente vive. Exato. Sabe quem é super politizado? Sabe quem sabe tudo que está acontecendo na política do país? Ucrânia, Bielorrússia, Moscou, os países todos do leste europeu, todo mundo aqui sabe. Sim. Todo mundo aqui é aterrorizado com a política doméstica. Sim. E a gente não sabe o que é isso, não é necessariamente ruim, não. Mas é isso, cara. Eu tenho isso porque é de mim. É muito da personalidade. Eu escolhi isso como não só como hobby, como pra ter mais conhecimento do mundo, como você tem também, mas como profissão. Sim. Esse é um dos caminhos das relações internacionais, que é o que eu gosto. E se eu puder fazer alguma coisa, se eu puder deixar o Brasil melhor do que eu encontrei, eu prefiro fazer isso. E
se eu acho que o melhor caminho é o MBL, e nada me fez mudar de ideia até hoje. Inclusive, eu mudei de ideia várias vezes até aceitar o MBL como um grupo legítimo, até entender os caminhos sujos que o MBL, as posições sujas, entre aspas, que o MBL toma. Eu entendo que não daria para chegar no poder se não fosse isso. Então, por isso que eu aceito também de boa, e porque eu acho que a alternativa a não fazer isso é deixar Lula e Bolsonaro disputando sozinhos na frente. Não vou deixar. A alternativa a não casar com a mulher de moral questionável é virar miguel em céu. Calma que o mundo é maior que isso, ainda bem. Sim, sim. Mas essa é a piada, você tá olhando pro um partido que a gente não conhece direito, e acreditando e tentando mudar e tentando extrair o melhor dele e dar o melhor de vocês. Eu sou o incel, falando assim, não acredito nisso daí não. Sim, uma coisa legal pra extrair de tudo isso, e eu acho até importante que isso fique bem claro, eu só aceito isso, eu só não sou igual Fausto, de achar que nada vai dar certo, porque esse pensamento faz sentido, porque no Brasil é esse precedente que a gente tem, mas no mundo existem esses precedentes. Existem pessoas que queriam, pessoas boas que conseguiram chegar no poder, que foram a exceção da regra e conseguiram fazer com que os países andassem, resolver problemas estruturais, passar reformas boas, etc. Uma situação que eu gosto bastante é Austrália e Nova Zelândia. Elas passaram por um fenômeno bastante parecido até, de pessoas que eram basicamente liberais, tinham um problema semelhante ao do Brasil. Era muito complexo, não era tributo exatamente, mas era regulação. Era barreira não tarifária. Tudo tinha que ser regulado. Tem esse caso que tá ficando famosinho agora, do bombom. Que o bombom é taxado não sei quanto, e o wafer não é. Então você muda a embalagem do bombom, fala que é wafer e paga 0 de imposto. Então essa idiotice tinha na Nova Zelândia. Umas pessoas, um MBL da vida, se pintou de político de esquerda, se pintou de burocrata para chegar no poder e derrubar todas as barreiras. Entendeu? E a Austrália e a Nova Zelândia eram tão pobres quanto o Brasil na década de 80. E hoje são o que são. São admirados, são referências, acontecem grandes eventos internacionais, entraram no OCDE, tem todos os direitos da Commonwealth, etc. E a gente tem tanto combustível para virar um país tão foda em tão pouco tempo, né? Isso. Falta tão pouca coisa assim pra gente engrenar, mostrar pra elite que o desenvolvimento do país pode ser tão rentável quanto a dívida pública, entre outras coisas. Sim, cara, sim, isso me dói muito, isso só me dá vontade de continuar, entendeu? Porque a Austrália tem relevância no contexto dela, ela é muito respeitada entre todos esses países. As pessoas que moram aqui na Malásia, na Indonésia, na Nova Guiné, invejam os australianos, e os que têm a oportunidade de morar aqui não pensam duas vezes, e que aprendem inglês e tal. E a Austrália é um pedaço de areia, não tem nada. Tem nada. Se desenvolveram com pouquíssimo recurso natural. E o Brasil tem potencial para ser potência hegemônica. Eu quero que o Brasil seja uma potência hegemônica. Eu não quero que o Brasil faça. Não precisa invadir ninguém. Tava até fazendo piada com um amigo meu, ele tá até aí no chat, Everton. E eu vi um meme falando que. Usando o argumento do Putin, dizendo: a gente só tá tomando o que já foi nosso. Aí eu mandei pra ele que o Brasil olhando pro Uruguai. Vou tomar o que já foi nosso. Ele falou, o Uruguai, o Brasil não tá preparado pra uma guerra, pô, para com isso. Eu falei, o Uruguai muito menos. Perdemos pros índios, vamos embora, eu vou pro Japão. Se a gente rushar no Uruguai, eles não seguram não, cara. Não seguram. Esse negócio de essa terra aqui era minha, essa terra foi prometida por Deus, é muita esquizofrenia, cara, é muita besteira. Dane-se, se eu convencer a maioria, dane-se. Exato, desde que você tenha uma boa narrativa, é mais devastador do que bomba atômica. Sim. Exato.
Então, é isso, a gente não precisa invadir o Uruguai pra nada, não precisa invadir Não. ninguém. Nem o Paraguai, relaxa. Não. A gente pode extrair da própria terra, sem mexer na Amazônia também, calma, ambientalistas. Então, o Brasil pode ser potência hegemônica, pode disputar nas cabeças com China, Estados Unidos. Basta a gente parar de se sabotar. E basta identificar os inimigos certos, é por isso que eu trabalho. Enfim, Boa. Muito bom. muitos papos interessantes pra gente ter sobre isso ainda. E, cara, muito bom. Muito orgulhoso disso aqui. E muito obrigado mais uma vez. Cara, que legal participar de tudo isso. Valeu. Obrigado pelo espaço, pelo espaço para contar a história de papai. Cara, foi muito engraçado. Eu peguei um cliente agora que tá todo enrolado, que não sei o que. Eu falei, onde que é esse hospital aí? Tá bom, dá certo. Eu falei, acho que eu conheço. Acho que eu... Meu, é impressionante o quanto esse mundo é pequeno. E o quanto tá difícil de fazer merda e passar em column hoje. E na verdade eu acho isso muito bom. As pessoas que me encontram, frutos de conexões que eu fui fazendo ao longo do caminho, isso é bom demais. É muito bom ver o tempo passando e você construindo uma vida com um carrego positivo, assim. E falar, nossa, cada vez mais eu conheço mais pessoas e cada vez mais eu consigo interagir e me relacionar de maneira positiva com mais pessoas. Isso é sensacional. Sim, bom entender seu pai, né? E chegar nessa mesma conclusão. E sim, porque na mesma semana, porra, virou um canal de fofoca e desabafo aqui. Mas na mesma semana eu presenciei um negócio que eu falei, cara, então eu vou tentar ser o mais genérico possível, assim, para não permitir nenhum tipo de associação mesmo. Mas imagina uma empresa multinacional, global praticamente, que tem uma equipe, que tem a área Latam, e tem o C-level, né? Os chefes todos, caras. E aí, dois caras que trabalhavam juntos nesse nível, iam proteger o outro, sabe? E quando mudou a estrutura e falaram, essa posição vai deixar de existir, porque agora é regional e a gente vai ficar com o cara do México, o cara bateu no pé e falou, não, cara, eu não consigo existir, eu não consigo fazer a estrutura ficar funcional no Brasil e, consequentemente, Latam, sem essa pessoa, porque ela é fundamental. Mas tava muito na cara que era uma proteção de amigo, porque era gente que trabalhava junto há muito tempo. Esse cara peitou o board da empresa e falou, não, a gente... E os caras falaram, isso vai ter o custo, a gente vai ter que mudar de outra região e vai ter que traçar novas metas para alcançar outras coisas. Ele falou, não, a gente vai conseguir, se comprometeu, aí assumiu metas difíceis, mandou o cara no México embora, mudou toda a estrutura, todo o organograma da América do Sul para segurar o cara e salvou o emprego do cara. E dois amigos, irmãos, assim, aí o outro foi lá e recebeu uma proposta para ganhar 5 mil a mais e foi. Tá aí. A gente está falando de 5 mil a mais de uma galera que está ganhando 50 pau, assim, né? Entre 40 e 60 mil. E aí o que eu penso é o seguinte, para quem está ganhando 1.200, 5 mil a mais é uma mudança de vida tremenda. Para o cara que está ganhando 50 pau, o quanto de diferença vai fazer na sua vida você passar a ganhar 55? E aí, imediatamente, e foi na mesma semana, eu fiquei imaginando, cara, imagina você ter um amigo que prefere colocar a própria posição em risco para não te perder e para te proteger. E que sacrifica uma estrutura que envolve centenas de pessoas em diversos países, porque esse cara aqui é teu amigo e ele quer te proteger. Aí você vai lá e para uma graninha a mais fala, tô vazando. E aí o cara teve que escutar, assim, né? Mas foi por esse cara aí que você se colocou em risco? Foi por esse cara aí que você mudou toda a estrutura lá, tá? Então, assim, a gente não vai substituir essa vaga, você vai ter que assumir as duas. Você vai ficar com essa carga de trabalho e vai ter que dar conta daquilo que você se comprometeu a fazer. E aí houve uma ruptura de uma amizade, e aí eu fico pensando nos meus melhores amigos e imaginando assim, por quanto dinheiro eu faria um negócio desse.
E se eu não tivesse nenhum e estivesse passando fome, primeiro o estômago, depois a moral. Mas Claro. eu sou uma pessoa muito grata por ter chegado num ponto em que em que eu tenho dinheiro suficiente para não sacrificar os meus valores e não apunhalar ninguém, e não ser ingrato, e não ser desleal, e priorizar essas amizades que eu quero levar para a vida. Então, no fim das contas, eu quero ser um velhinho que não vai ficar preocupado de quem é que vai herdar o meu dinheiro. Eu só vou ficar tranquilo que Lana e Márcia vão ter onde morar confortavelmente. Mas eu quero levar lembranças de conexões positivas, saudáveis, tipo essa que a gente tem aqui, que é um negócio que não tem preço. Uhum. Cara, isso eu carrego pra vida, assim. Eu não sou religioso nem nada, mas eu acho que o karma é real, entendeu? Eu acho que É. coisas boas acontecem com pessoas boas. E não é um negócio esotérico, sobrenatural, Não não. é, não é, não Não é. é. Karma é você ter gente que quer o mal e não vai fazer o mínimo pra te ajudar se ver você se fudendo. E gente que vai sacrificar, se colocar a própria vida em risco pra te fazer, pra te salvar. É exatas, não é, não é esoterismo, Sim. o karma é real. Sim, em algum momento você vai pagar pelo que fez, não importa. Mesmo que você seja você chegue à presidência dos Estados Unidos, os presidentes dos Estados Unidos pagam pelas atrocidades que fizeram. Então, você não vai escapar disso, não. Eu acho And if que, that doesn't work, try your luck with Iran. cara, você pode. Você pode ser quem você quiser, você pode provocar quem você quiser. Eu acho que em algum momento tudo vai voltar contra você. Eu acho que na maioria dos casos. Sim. Então, até um pensamento egoísta, se você quiser pensar só no seu umbigo, se você fizer o melhor para as pessoas à sua volta, elas vão retribuir. Então, Sim, sim. cara, eu preciso encerrar por aqui. Meus amigos estão aí no chat esperando pra gente começar o joguinho. E aí eu vou ler uns comentários aqui, agradecer o pessoal e a gente encerra, pode ser? Eu tô vazando já da conversa e obrigado pelo espaço, valeu. Semana que vem. Belezinha, cara, muito obrigado e até uma próxima. Falou, abraço. Valeu.